Olá, eu sou Andréa Kalash, psicóloga, artista plástica e contadora de histórias. E este é o terceiro vídeo da série sobre contação de histórias, que está sendo realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, através do edital Encantos. Nesse terceiro vídeo, nós vamos falar sobre as histórias apropriadas para a caridade. E isso é muito importante, porque a gente precisa entender qual é o público para qual eu me direciono, para poder trazer um conteúdo adequado. Quando eu ofereço alguma coisa que é aquém do que a pessoa é capaz de captar, eu gero desinteresse. Aquilo fica bobo, fica fácil demais, fica banal. Mas quando eu faço o contrário, quando eu ofereço além, isso também pode gerar desinteresse. Porque se eu não consigo acompanhar aquilo que está sendo dito, eu não vou assimilar, eu vou me distrair com outras coisas. Então, entender esse público com o qual a gente está falando é importante para a gente poder adequar tanto o conteúdo quanto a nossa fala, para chegar e tocar, para que aquelas palavras consigam realmente tocar esse interlocutor. Quando a gente está falando de crianças muito pequenas, de mais ou menos até uns 3 anos e meio, a gente precisa lembrar que são crianças que ainda têm um vocabulário limitado, têm um vocabulário menor, e uma capacidade de concentração menor também. E por conta disso, é preciso que a gente trabalhe com coisas menores, com contos menores, com coisas mais concretas, inclusive. Estar com a criança no colo e mostrar o passarinho que voa já pode ser uma história. Olha, o passarinho que saiu do seu ninho e voou. Isso pode ser uma história completa para uma criança muito pequena. Também tem formas da gente fazer brincadeiras e que pode envolver o próprio corpo da criança, onde eu conto historinhas. Eu posso contar a historinha da formiguinha que subiu e escorregou, que subiu de novo e escorregou. É claro que aqui eu não estou fazendo como se deve com uma criança, eu posso ir contando essa história, mas assim, a gente sempre parte desse universo mais concreto, mais imediato da criança, né? E isso traz para ela uma vinculação com esse mundo. Eu vou trazendo essas imagens, eu vou trazendo isso do que já está diante dela, do que parte dela. E com falas muito simples. A partir mais ou menos dos 5 anos e meio, a criança já cresce em vocabulário. E ela já cresce também na capacidade de concentração, de lidar com algumas questões. E aí eu posso trazer histórias já um pouco mais elaboradas. Então, elas vão ter mais elementos, elas vão trazer um elemento mais lúdico, que faça com que a criança se envolva. Nessa época, o ideal são as histórias rítmicas. E o que são essas histórias rítmicas? São histórias que se repetem, que têm elementos que se repetem. E isso faz com que a criança participe daquela história, que volte. Então, a história do ratinho, a história da pequena daminha, são histórias cujos elementos sempre são retomados. E aí a criança começa a entender que tem uma sequência lógica e começa até a repetir junto com o contador, às vezes. E fica uma grande brincadeira aquela contação. E saindo desse momento, depois dos 5 anos e meio, até mais ou menos os 7 anos e meio, enfim, a criança ela já está pronta para poder ouvir de fato os contos de fadas. Porque ali, além do vocabulário, da capacidade de concentração, ela também tem uma preparação mental, ela tem uma preparação interna para compreender aquilo. E aí sim eu posso trazer histórias com imagens, com símbolos muito mais complexos, com um vocabulário, com uma fala muito mais complexa do que apresentada até então. E isso é tão importante a gente entender, porque quando a gente respeita esse processo, a gente consegue fazer com que a criança se prepare, não é só para ouvir aquela história no momento, mas que ela se prepare para outras coisas, para ouvir em outros contextos sociais, principalmente para o aprendizado, porque ela vai estar pronta, ela vai recebendo gradativamente o que é próprio para cada idade. E aí depois ela está pronta para ouvir fábulas, lendas, mitos, até chegar na história como ela é. E aí eu posso falar de fatos concretos sem que aquilo chegue com uma crueza, com
uma falta de encantamento, com falta de beleza para aquela criança. E permite que ela consiga se vincular melhor aos conteúdos. É importante ressaltar que contação de histórias, contação de contos de fadas, não se restringe à infância. Ela é importante, ela traz ensinamentos, ela é curativa até na vida adulta. Mas nesse primeiro momento, nessa primeira infância, ela é especial, ela alimenta a alma, ela traz algo maior. E por isso que é importante a gente sempre contar histórias, não só para as crianças, mas para todos ao nosso redor. Era uma vez uma moça que vivia com sua mãe, e elas estavam tão pobres que chegou o dia que não tinham nem o que comer. Se vendo nessa situação, a moça saiu até a floresta em busca de algo para comer. Quando ela estava lá, encontrou uma senhora que sabia de sua situação e, penalizada por ela, lhe deu então uma panelinha mágica, para a qual bastava dizer: cozinhe a panelinha, e ela fazia o mingau doce mais delicioso que já se provou. E para parar de fazer a comida, bastava falar: chega a panelinha, e ela parava de cozinhar. A moça, muito agradecida, levou a panelinha para sua casa e lá se fartou de comer de tanto mingau, tanto ela quanto sua mãe. E desde aquele dia, nunca mais passaram fome e saíram daquela situação extrema na qual se encontravam. Certo dia, a moça saiu de casa e sua mãe, com desejo de comer um pouco mais, resolveu pedir para a panelinha cozinhar e disse: cozinhe, panelinha. Comeu, comeu até se fartar. Mas quando não queria mais, não se lembrava das palavras para pedir para a panelinha parar e tentou várias coisas, mas não conseguia fazer a panelinha parar. E ela continuou fazendo mingau e fazendo mingau e começou a encher a cozinha e os outros cômodos da casa. E começou a encher a casa do vizinho e a outra casa e as ruas. E quando faltava apenas a última casa da cidade para se encher de mingau, chegou a moça e disse: chega, panelinha. E a panelinha parou de fazer mingau. E quem quisesse entrar na cidade tinha que abrir caminho comendo mingau. Era uma vez um vovô que estava plantando uma beterraba. Ele então plantou a sua beterraba e disse: cresça, fique grande, fique forte, fique docinha. E todo dia o vovô ia e cuidava de sua beterraba e sempre dizia: cresça, beterraba, cresça. Chegou até o ponto onde a beterraba estava pronta para ser colhida. E lá foi o vovô colher. Mas a beterraba ficou tão grande que o vovô puxava, puxava e a beterraba não saía. Ele então chamou a vovó para ajudá-lo.
A vovó então segurava no vovô, o vovô segurava na beterraba e eles puxavam, puxavam e a beterraba não saía. Eles então chamaram o netinho para ajudá-los. O netinho segurou na vovó, a vovó segurou no vovô, o vovô segurou na beterraba e eles puxavam, puxavam e a beterraba ainda não saía. Eles então chamaram a netinha para ajudá-los. A netinha segurou no netinho, que segurou na vovó, que segurou no vovô, que segurava na beterraba, e eles puxavam, puxavam, e a beterraba não saía. Foi então que eles chamaram o cachorro para ajudá-las. O cachorro, então, segurou na barra do vestido da netinha, que segurou no netinho, que segurou na vovó, que segurou no vovô, que segurava a beterraba, e eles puxavam, puxavam, e nada da beterraba saía. O gato que estava passando por lá, então, resolveu ajudá-los. Ele, então, segurou com sua boca no rabo do cachorro. O cachorro segurou com sua boca na barra do vestido da netinha. A netinha segurava no netinho. O netinho segurava na vovó. A vovó segurava no vovô. O vovô segurava a beterraba. E eles puxavam, puxavam. E nada da beterraba saía. Foi então que estava passando um ratinho, que segurou no rabo do gatinho, que estava segurando no rabo do cachorro. O cachorro segurava na barra do vestido da netinha. A netinha segurava no netinho. O netinho segurava na vovó. A vovó segurava no vovô. O vovô segurava a beterraba. E eles puxaram, puxaram até que a beterraba saiu. E o ratinho então disse: puxa, como eu sou forte!